Vereador Lúdio, depois de duas eleições aí, né, 2008, 2010, sem candidatura, sem cabeça de chapa, ainda há quem duvide que o PT vai lançar candidato aqui em Cuiabá. É para valer essa candidatura a prefeito do senhor? Na verdade, a impressão que passa é que há alguns setores de alguns partidos que não querem de forma alguma que o PT tenha candidato e querem de alguma forma se aproveitar do patrimônio político, histórico, ideológico, programático e eleitoral acumulado pelo PT nos seus 32 anos de vida, de luta e de construção de um país com mudanças estruturais, como nós temos observado nos governos do Lula e da Dilma. O PT irá, nas eleições de 2012, retomar o protagonismo político e eleitoral no estado de Mato Grosso, a partir da nossa capital. Um partido que nos últimos 7 anos e meio foi o único partido que fez oposição sistemática, propositiva, ao modelo de administração que nós temos em Cuiabá hoje, calçado no neoliberalismo. Um partido que tem a preferência de um terço do eleitorado brasileiro. Um partido que tem uma presidenta em Cuiabá com 88% de aprovação popular, que tem uma experiência acumulada em 32 anos, em 7 gerações de administrações municipais espalhadas pelo país, com potencial de aproveitar aquilo que é dificuldade, aquilo que é problema em Cuiabá hoje, converter isso em solução criativa, em política pública que atenda aos direitos da população. O partido que governa o país hoje tem todas as condições de se apresentar para a disputa em Cuiabá com um projeto alternativo, com um programa propositivo de mudança de fato da realidade da nossa cidade, disputar as eleições e dar essa oportunidade à população, para que a população possa, num rol de várias candidaturas, ter uma candidatura alternativa de esquerda para escolher nas eleições. O PT chega agora nessa nova fase depois de passar por uma fase de grande tumulto interno, né? Principalmente aquela questão do Caixa 2 da eleição de 2004, né? Que marcou o político Alexandre César, e todo o desgaste do mensalão e tal. Depois vieram as brigas internas aí entre a Vicalil e as séries. Esse processo de fracionamento dela, muitas das vezes o leigo, ele não acompanha, não entende, acha que o PT se perde muito. Ali dentro estão uns são mais adversários, outros que os adversários externos. Como é que está esse processo? Está pacificado? As correntes petistas compreenderam e absorveram esse discurso que o senhor acabou de expressar, de uma retomada do partido? Essa talvez seja uma outra contribuição positiva que a presença do PT na disputa das eleições para a Prefeitura de Cuiabá poderá trazer, que é a reconstrução da unidade interna no partido. O fato de eu ter hoje, apoiando a minha pré-candidatura, que será homologada em um encontro municipal de delegados neste domingo, no dia 10. O apoio de correntes que representam toda a diversidade do PT, da corrente do trabalho, da esquerda marxista, que são correntes que estão no espectro bem à esquerda no PT, trotskistas, com conteúdo ideológico muito forte, de ter o apoio de militantes históricos que estão hoje no coletivo Identidade Petista, de ter o apoio de militantes que estão em muitas comunidades, que estão nas universidades, de ter o apoio da CNB, que é a corrente majoritária do PT hoje, que dirige o PT nacionalmente, de agregar todos esses apoios, a militância socialista. Isso nos aproxima de um cenário de repactuação da unidade interna, de todo o partido unido, para, por força da diversidade de opiniões, de pensamento, mas na unidade da ação, nós alcançarmos um papel de protagonismo no processo político aqui em Cuiabá, com reflexos positivos sobre o Estado. E essa possibilidade, ela também se estende externamente? Existe possibilidade do partido ter uma coligação forte ou vai caminhar sozinho nessa retomada?
Bom, nós assim, estamos nos preparando para todos os eventuais cenários que se configurarem. Hoje é um quadro eleitoral bastante indefinido. O PT, inclusive, é o único partido que já tem uma posição oficial de candidatura própria e será o primeiro partido a homologar o nome da candidatura à Prefeitura de Cuiabá. Já neste domingo agora? Neste domingo, dia 10, o PT homologa a candidatura para as eleições em 2012. O nome será referendado por mais de 80%. Podia contar para nós como é que funciona, porque nos outros são das convenções, o PT é do encontro. O PT tem um calendário, uma democracia interna de muita radicalidade, ou seja, os filiados na base do partido é que dão a orientação para as direções e para as instâncias partidárias atuais. Nós já tivemos uma eleição de delegados para a qual foi convocado todos os filiados do partido. 3 chapas se apresentaram, cada chapa com uma tese. No nosso caso, 5 coletivos defendendo a tese de candidatura própria, o meu nome como pré-candidato a prefeito, o coletivo da militância socialista da ex-vereadora Eneline Scala defendendo candidatura própria, mas naquele momento ainda não apontando o nome, o coletivo da articulação de esquerda, onde está a ex-senadora Séries, defendendo ou aliança ou candidatura própria, os filiados decidindo qual dessas teses era a tese que o partido, que a base do partido defendia. Nós obtivemos quase 75% dos votos nesse processo de disputa interna. Depois nós fomos para um encontro onde os delegados eleitos nessa consulta aos filiados aprovaram por unanimidade, 185 delegados, a candidatura própria, portanto formalizado pela instância partidária a candidatura própria. Depois abriu-se um prazo para inscrição oficial de pré-candidaturas a prefeito. Houve um momento que nós tínhamos 2 pré-candidaturas inscritas, hoje apenas uma pré-candidatura. Se mantivessem as 2 pré-candidaturas, nós teríamos uma prévia, uma nova consulta a todos os filiados do PT para definir qual seria o nome a ser homologado no encontro. E agora nós voltamos ao encontro de delegados para mais uma vez fazer uma avaliação do quadro político e homologar aquilo que já havia sido aprovado na eleição, na consulta aos filiados, que é a candidatura própria com o meu nome de forma assim, muito honrosa e com muita responsabilidade, representando o partido como candidato a prefeito nas eleições deste ano. E aí, depois disso, ainda há uma outra etapa a ser vencida, que é a homologação pela direção nacional, porque todas as cidades onde tem segundo turno, a direção nacional irá homologar o processo de decisão local, ou seja, verificar o cumprimento de todas as etapas, a obediência a todas as regras. E nós já estamos, na verdade, numa agenda de diálogo com outros partidos com o objetivo de compor um arco de alianças que tenha, primeiro, densidade programática e capacidade de ampliar a nossa base eleitoral. Nós já fizemos uma agenda com 2 reuniões com o PDT, primeiro com o senador Pedro Taques, depois com o presidente do Diretório Municipal, Camilo Fares. Nos reunimos com a direção do PCdoB, a direção estadual e municipal do PCdoB, e com a direção estadual e municipal do Partido Pátria Livre, o PPL, que é um partido novo que nasceu há um ano, com o objetivo de ter um arco de alianças que dê sustentação a essa proposta programática que nós defenderemos nessa eleição, que é um projeto de mudança radical na forma e no conteúdo como a nossa cidade é governada. A gente tem visto da mídia aí uma insistência nessa questão do PSB, um acordo nacional para tentar eleger como prefeito o ex-ministro Haddad lá em São Paulo levaria o PT a forçar o apoio ao PSB em outros estados e outras capitais. Procede? O que existe efetivamente dessa questão do PSB? Bom, infelizmente nós sofremos há algumas semanas atrás com uma especulação muito forte na mídia em torno dessa possibilidade de o PT, por força de uma imposição da direção nacional, não ter candidatura a prefeito aqui. Agora, isso é só especulação. Há já um posicionamento político da direção nacional do PT em referendar aquilo que for construído na obediência ao calendário eleitoral que nós estamos cumprindo
em Cuiabá, que é referendar a candidatura própria e referendar o meu nome hoje como pré-candidato e após a formalização e a partir de julho como candidato a prefeito de Cuiabá. Agora, o fato é que o PSB, por exemplo, é um dos partidos indefinidos hoje. Tem um candidato que ora é candidato, ora não é candidato. Houve uma tentativa no início do ano de uma articulação com uma parcela do PT, mas que não teve desdobramento prático, porque se essa proposta existisse internamente no PT, ela deveria ter sido apresentada para que os filiados analisassem ela, inclusive votando nesse processo de escolhas. Isso não aconteceu, portanto, a oportunidade que tanto o PSB ou qualquer outro partido teria de buscar o apoio do PT foi superada no processo de escolha das teses pela base do partido, pelos filiados, no dia 15 de abril, que foi quando aconteceu essa prévia, essa consulta ao conjunto dos filiados sobre qual caminho a ser adotado pelo PT. E o caminho a ser adotado pelo PT, referendado por 100% do partido, é o caminho da candidatura própria, e nós estamos avançando na consolidação da unidade do partido em todo o ano. Você fala da construção de uma proposta de mudança radical em relação à gestão em Cuiabá. Por que essa radicalidade? Você está insatisfeito com o que o PSDB e o PSB fizeram aqui, o governo de Wilson e de Galindo, não satisfizeram você em nada? Olha, o atual modelo de administração da cidade é o suprassumo do neoliberalismo. É um governo que só sabe aumentar imposto, sabe demitir e precarizar a relação com os servidores públicos, subtrair, negar direitos à população em serviços que são essenciais do município e vendendo patrimônio público para supostamente fazer caixa para o município. Esse modelo precisa ser superado e a população de Cuiabá não quer saber disso. O que a população de Cuiabá quer é os seus direitos assegurados e quer que a prefeitura retome a sua função, o seu papel público, que é um dos principais desafios que nós temos, de propor um programa para a cidade que recupere as funções públicas que a prefeitura, enquanto responsável pela execução de políticas e de ações que assegurem os direitos da população, se tornem realidade. Essa talvez seja um dos grandes eixos da mudança que Cuiabá precisa. Você confia que você pretende reestatizar a Sanecap? Então logo você assuma? Nós vamos, essa é uma posição que consta já da tese aprovada na eleição de delegados do PT, constará do nosso programa de governo, e nós debateremos abertamente essa posição ao longo da campanha, dizendo claramente, vencendo as eleições, a população nos dando essa oportunidade, o primeiro ato da nossa administração será a retomada dos serviços de saneamento, porque já basta todo o prejuízo que a nossa cidade tomou. Hoje sofre com uma precariedade sem precedentes dos serviços de abastecimento de água, sofre com todos os desmandos que houveram de aparelhamento político, partidário, loteamento de todos os cargos de comando da companhia de saneamento, prejuízo com a perda dos recursos do PAC, mais de 300 milhões que já poderiam ter sido investidos em saneamento desde 2007, e a maioria dos problemas que nós temos já estariam superados, a possibilidade de obter muito mais recursos no governo federal para fazer novos investimentos, o próprio faturamento com os serviços de abastecimento de água e de coleta de esgoto em Cuiabá, que em 2011 foi de 100 milhões de reais, tem potencial para dobrar sem que haja aumento de R$1, ou seja, na fatura que é paga pela população. Esse cenário, todo esse conjunto de elementos nos permitem defender com muita tranquilidade a retomada do saneamento para que a Sanecap seja fortalecida como empresa pública, como patrimônio da população cuiabana. Agora,
submetida a uma gestão técnica, com qualificação técnica e com compromisso com o interesse público, com o interesse da população, para executar serviços de qualidade, sendo inclusive controlada pela própria população da cidade, que terá a possibilidade de ter um patrimônio seu, um patrimônio coletivo da cidade, uma grande empresa na área de saneamento para competir com as grandes empresas de saneamento, todas estatais que existem no nosso país. A exemplo da CAESB do Distrito Federal, da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, da Sabesp, que são companhias estatais e que têm um potencial de execução de serviços com qualidade na área de saneamento. É o que nós queremos fazer com a Sanecap aqui para realizar esse direito à população. Nós não queremos ficar reféns de uma empresa privada concessionária que já começa a dar demonstrações muito claras de que o seu interesse é só o interesse econômico e financeiro de ganhar dinheiro com o sacrifício da população nos serviços de água e esgoto. Exatamente hoje, terça-feira, 5 de junho, a maioria dos vereadores parece que passou a dar razão a você. Os vereadores que correram a privatizar, hoje fizeram um voto de repúdio a essa companhia que está aí há 3 meses. O que está vendo? Eu apresentei um requerimento convocando a direção da CAB e da tal agência reguladora para que no plenário da Câmara prestasse esclarecimento sobre os problemas que se agravaram logo depois que eles assumiram o serviço. Faltou água nos seus bairros? Faltou água em vários bairros onde nunca faltou água, está faltando água hoje. O aumento absurdo de taxas, religação de água de R$30 aumentando para mais de R$300, cobrança até de emissão de reaviso de conta de água, taxas novas, aumento de taxas sem nenhum controle público, sem nenhum respaldo legal. A maioria dos vereadores que dão sustentação ao prefeito optaram por não aprovar o requerimento e convidar a direção da Câmara para ir à sala da presidência da Câmara para um encontro reservado, que eu fiz questão de não participar e me impressionei com o resultado desse encontro, porque o diretor da CAB, pelas informações que nós recebemos, disse explicitamente que teria comprado, teria pagado e faria o que quisesse do serviço de saneamento em Cuiabá, como se fosse propriedade privada mesmo, não uma concessão pública, não um direito da população que tem sido submetido ao controle, inclusive o controle da Câmara de Vereadores, que tem a tarefa de fiscalizar todas as ações no âmbito do Poder Executivo e dos direitos que a população tem na cidade. Hoje, houve uma reação dos próprios vereadores que sustentam o prefeito, que votaram a favor dessa privatização, já percebendo que o que pode estar diante de nós muito rapidamente, que é um cenário onde a ganância e a busca do lucro financeiro sacrifique de forma pesada a população. E nós não queremos ficar reféns disso. Por isso essa proposta de retomada com segurança jurídica, inclusive, com base legal, com fundamentação de forma tranquila, a retomada imediata do sistema de saneamento, se a população nos der a oportunidade de governar Cuiabá. Porque nós entendemos que os problemas do saneamento são responsabilidade pública e os governantes têm que ter compromisso de solução desses problemas. Não podem ficar refém de um contrato com uma empresa que tem uma meta de, em 3 anos, resolver o tal do problema da água, que pode ser resolvido em 6 meses a 1 ano na nossa cidade. Defender isso abertamente na campanha para ter o respaldo popular, para imediatamente ela assumir o governo, dar conta da realização dessa tarefa e do desafio de dar saneamento de qualidade à população da nossa cidade num curtíssimo espaço de tempo e construir uma empresa, patrimônio público da população da nossa cidade, que ofereça serviços de qualidade e que tenha inclusive condições de estender o seu papel, as suas funções para outras cidades do estado do Mato Grosso. Você fala em reestatizar a Sanecap. E a estatização do seu governo avançaria? Você faria a estatização também na área do transporte coletivo? Transporte coletivo, a proposta nossa é criar uma empresa pública municipal de transporte coletivo, uma empresa estatal, para operar até o final do primeiro ano, até o final de 2013, 20% das linhas de ônibus existentes em Cuiabá, para estabelecer um mecanismo de regulação e de competição com as concessionárias privadas.
Da mesma forma como foi feito em Porto Alegre no final da década de 80, quando o Olívio Dutra assumiu a prefeitura de Porto Alegre pela primeira vez. Você cria a empresa privada, oferece serviços de qualidade nas linhas que aquela empresa opera, a empresa pública, você tem condições de medir com critério e com rigor a quantidade de pessoas que utilizam o transporte coletivo, os custos da realização desse serviço, você pressiona a concessionária privada para oferecer serviços com a mesma qualidade e você cria condições de regular essa concessão. E num ambiente de competição, a empresa oferecendo serviços com a qualidade pretendida e gradativamente ou forçando as concessionárias privadas a oferecer o serviço com a mesma qualidade ou passando a ocupar esse espaço que hoje é ocupado pelo setor privado. O que nós vemos em Cuiabá hoje é que há apenas 3 empresas privadas operando, sem contrato, sem licitação e fazendo aquilo que querem, a bel prazer, sem nenhum controle público. E nós queremos... Ultimamente resolveram acabar com os... Tentaram retirar o transporte alternativo, os micro-ônibus da cidade, já tiraram a maioria dos cobradores dos ônibus, havendo inclusive lei municipal que impede que isso aconteça. Então nós vamos enfrentar isso a partir dessa estratégia, que é a estratégia da constituição de uma empresa pública de transporte coletivo, para competir, inclusive, dentro das regras do mercado, que é tanto defendido pelos defensores da privatização de serviços públicos. Vamos mostrar que uma empresa pública municipal oferece serviços de qualidade, muito mais qualidade que uma concessionária privada, que só tem como interesse o lucro, para nós assegurarmos a realização desse outro direito que a população tem, que é o direito ao transporte coletivo. Para por aí a estatização, ou PT avança para o modelo cubano? Aqui, há uma outra... assim, não se trata... há alguns setores onde as empresas privadas elas têm um papel importante e terão esse papel estimulado no eventual governo nosso. Nós, inclusive, defendemos que um dos grandes debates que deve ser feito nessa campanha é exatamente o debate das vocações econômicas de Cuiabá. Porque o poder público municipal ele não pode ficar assistindo ao desenvolvimento da cidade de forma comandada pelo mercado. O que o município precisa é estimular, induzir isso a partir de políticas públicas para que o bom empresário, a empresa privada que tenha compromisso com a cidade, que vai oferecer uma atuação de qualidade, possa fazer isso com tranquilidade e inclusive com o apoio do poder público municipal, para nós termos um desenvolvimento ordenado, planejado, que faça a cidade crescer economicamente e que distribua a riqueza e reduza as desigualdades que hoje existem, inclusive na distribuição territorial da população da cidade. Hoje nós temos um marco de exclusão social na cidade, onde uma parcela importante da população vive em condições muito precárias, sem acesso aos serviços públicos que são essenciais. Hoje o que é mais grave, por exemplo, é a situação de acesso à saúde e as condições de vida nas comunidades por conta das muitas precariedades que existem. Na área da saúde, o que precisa mudar? O seu enfoque? Na área da saúde, que hoje também é refém dessa visão privatizante, para você ter uma ideia, hoje quem gerencia o pronto-socorro é uma empresa privada. Ilegalmente, inclusive, nós temos procedimento em várias instâncias do Ministério Público e até judiciais combatendo essa modalidade, infelizmente adotada aqui. Essa semana, um cidadão morreu na porta do pronto-socorro sem assistência, porque o pronto-socorro estava de porta fechada para demanda espontânea. O que nós precisamos em Cuiabá é, primeiro, entender que a saúde é direito da população e a realização desse direito se dá a partir do trabalho que os profissionais da saúde desempenham. Então nós precisamos identificar hoje que há um cenário de portas fechadas em todos os níveis do sistema. A população tem dificuldade de ter atendimento no posto de saúde, tem que enfrentar a fila de madrugada, quando consegue agendar uma consulta, tem muita dificuldade de ter prosseguimento no atendimento ao seu problema. Nos pronto atendimentos das policlínicas, as pessoas ficam 12, 14, 18 horas esperando um atendimento que deveria ser feito de imediato, em uma situação de urgência,
o pronto-socorro de portas fechadas. Isso precisa mudar. Isso vai mudar com a valorização dos trabalhadores da saúde, dos profissionais da saúde, com o envolvimento dos trabalhadores na condução do cotidiano do serviço. Hoje há uma tensão, a população que é usuária da saúde não consegue atendimento no momento que precisa, ela acaba confrontando o trabalhador da saúde que está na recepção, o técnico de enfermagem, o médico. É preciso uma aliança entre o usuário do sistema de saúde, entre trabalhadores, para que, por meio de modalidades criativas de gestão, nós resolvamos o problema da dificuldade de acesso. Agora, vai haver necessidade de ampliação do quadro de profissionais em todos os níveis do sistema. As policlínicas têm que trabalhar com 3 vezes a capacidade que elas têm hoje. Um médico hoje já tem 150 pessoas na policlínica e o máximo permitido pela legislação médica, inclusive, é 48 pessoas em 12 horas. Então nós temos que triplicar o número de médicos em pronto atendimento. Temos que colocar os melhores profissionais para atender em cada um dos níveis do sistema de saúde, remunerar bem, dar perspectiva de carreira, ou seja, inverter. Nós temos um orçamento que só na saúde movimenta na prefeitura R$1 milhão por dia, ou seja, utilizar esse recurso para estimular a fixação dos bons profissionais nos locais adequados à sua formação para atender com qualidade e em diálogo com a população de forma criativa no plano da gestão cotidiana do serviço de saúde. Porque muitos dos problemas não dependem necessariamente de recursos, depende de um bom arranjo da forma como a pessoa é acolhida no serviço de saúde para receber o atendimento quando tem necessidade. Uma coisa que entusiasma, eu vejo a angustia e os criadores são essas obras para a Copa. Você acha que a intervenção da prefeitura nesse processo tem sido digna? Ela tem defendido e viabilizado os interesses dos criadores? A prefeitura ela deveria ter se engajado no debate da Copa logo que houve a decisão nacional de que Cuiabá seria uma das sedes. Naquele momento, toda a responsabilidade pela condução do debate da Copa ficou sob a responsabilidade do Estado e daquele Frankenstein criado chamado AGCOP. Isso comprometeu muito o progresso das mudanças positivas que Cuiabá poderia ter a partir da Copa do Mundo. Nós defendemos que o município seja protagonista desse debate das Copas, porque além das obras que nós já estamos vivenciando, de mobilidade urbana, as trincheiras da Miguel Sutil, que são obras que começam a aparecer, há todo um debate acerca da qualidade de vida das pessoas nos bairros, que precisa ser enfrentado, e áreas que são essenciais, que tem que ter um tratamento do poder público se nós quisermos preparar a cidade com qualidade para a Copa e deixar um legado positivo para a população. O que significa, por exemplo, dizer a Copa do Mundo tem sentido se nós criarmos uma rotina na cidade, nas escolas, nos bairros, nas praças, de atividade esportiva e de lazer envolvendo a população no dia a dia. Isso tem que acontecer no cotidiano de um governo no ano de 2013, no ano de 2014 e depois da Copa. Ou seja, um conjunto de atividades que fortaleçam a prática de atividade esportiva no cotidiano da vida da população da cidade. Não tem sentido a Copa do Mundo em Cuiabá se nós não resolvemos o drama da saúde. Porque além desses problemas de gestão, de valorização do trabalhador, de reorganização do sistema de saúde, há um déficit de leitos hospitalares em Cuiabá e no estado que precisa ser superado. E a Copa é uma oportunidade para isso. Então nós temos que ter um hospital de 1.000 leitos em Cuiabá que seja referência para o estado todo na atenção de alta complexidade. Nós temos que ampliar as portas para acesso à urgência e emergência. O saneamento é outro problema que precisa ser superado, porque se não for superado, nós teremos muita dificuldade na Copa e depois da Copa do Mundo, porque a população não pode ver a Copa passar e depois não vivenciar resultados positivos dessa passagem por aqui. E aí o município tem que ser protagonista, não pode ficar só na expectativa e esperando que os outros façam.
Temos quantos minutos? 29. Já falou bastante, né? Já está meio que estourado. Mas vamos fechar perguntando. Em 2004, a campanha do PT se destacou pelo seu Fausto, pela sua pujança, pela grana, né? Eram conjuntos musicais, eram cabos eleitorais, tal, cartazes maravilhosos, era a época do prelúdio. E essa campanha? O PT vai se capitalizar, vai se sustentar como? Existem parceiros? Você que chega com esse discurso estatizante, parceiros da iniciativa privada, como é que a campanha do PT se viabiliza economicamente? Porque, já que todos falam que para fazer campanha está cada vez mais caro e tem cada vez mais empresário no pedaço. Bom, o modelo de campanha que nós defendemos e pretendemos realizar é mais um dos elementos a nos diferenciar na campanha eleitoral. Primeiro, que o cenário é um cenário em que a candidatura do Partido dos Trabalhadores irá disputar a eleição com mega empresários, ou seja, com grandes empresários de vários ramos, com campanhas milionárias. Nós vamos fazer o oposto disso, nós vamos fazer uma campanha militante, de mobilização da cidadania, de conscientização da importância que o voto tem, dizendo claramente que a raiz de muitos dos problemas que a população vivencia no seu cotidiano nascem nas campanhas eleitorais, porque os milhões de reais que são derramados em uma campanha para eleger um prefeito, para eleger vereadores, são milhões de reais que depois aprisionam esses governos e esses mandatos, tornando-os reféns do poder econômico, do interesse privado de alguns poucos. O que nós pretendemos é adotar um modelo de campanha que enfrente o poder do dinheiro a partir da mobilização da consciência da cidadania. Até porque a consequência que nós queremos disso é um governo com essa característica, um governo que seja mobilizador da cidadania para enfrentar os graves problemas que a nossa cidade tem e, por força da mobilização, realizar direitos plenos para a nossa população, sem termos que ser reféns do poder do dinheiro, do interesse econômico ou daquilo que há de muito nocivo na política, que é o fisiologismo, o loteamento partidário, o apadreamento político na ocupação dos cargos de comando, e isso comprometendo a qualidade dos serviços públicos. Ok.